Em o choro do nhenhenhen. A Rádio Mundial apresenta programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Cumino. Em o choro Olá, meus irmãos e ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou Alexandre Cumino, bacharel em Ciência da Religião e sacerdote de Umbanda, que é a maior qualidade, é o sacerdócio de Umbanda, a mediunidade umbandista, uma vida dedicada a essa religião linda, encantadora e fascinante. Por isso o programa Umbanda Linda. Porque Umbanda, dizer Umbanda linda é a mesma coisa que dizer subir para cima e descer para baixo. Ela é, de fato, uma religião linda, fascinante e encantadora. A Umbanda é o encontro de muitas culturas. A Umbanda é o encontro de muitas etnias. A Umbanda é um espelho de tudo isso que a gente encontra nessa sociedade brasileira. E hoje estou aqui com um convidado muito mais que especial, muito querido a mim, muito querido a todos, Valtão da Amoa Konoya. Há muitos anos que eu conheço o Valtão, e há muitos anos no trabalho de Umbanda a gente se utiliza a maraca ou o maracá. E por conta da maraca e do maracá, e por conta de muitos amigos em comum, diga-se de passagem o Tecainã, da tribo Cariri Chocó, que é muito amigo meu, muito amigo do Valtão, que inclusive deu aula de maraca no Colégio Pena Branca, o Tecainã. E desde muitos anos, no nosso trabalho de Umbanda, a gente tem a maraca ou maracá como um instrumento de poder, que ele é, de fato, quando tocado com amor. O maraca, para quem não sabe o que é a maraca, é aquele instrumento indígena que se confunde com um chocalho. Chocalho é aquele que tem o uso profano e a maraca é aquela que tem o uso sagrado. Por conta desses encontros da vida é que eu conheci, já há muitos anos atrás, o Valtão, que é um contador de histórias, acima de tudo. Na minha humilde opinião, ele é um dos maiores conhecedores da cultura ou das diversas culturas indígenas, um indianista, alguém que conhece na teoria e na prática essas diversas tribos indígenas do Brasil, e a Umbanda, que nos aproxima tanto do índio, nos leva ao encontro dessas diversas culturas e faz com que a gente se torne também encantado com essas histórias que o Walter traz para nós. A Amoa Konoya é uma referência no Brasil todo, no mundo, de artigos indígenas, de elementos indígenas que vêm de forma legal e, acima de tudo, de forma ética, das tribos indígenas, para aquele que é um pesquisador, também para aquele que é um praticante. Então hoje nós estamos aqui para ouvir o Walter e, acima de tudo, para recomendar. Você que tem paixão, você que tem amor, você que tem um carinho pela cultura indígena, você que procura elementos da cultura indígena,
deve conhecer a Moa Konoya, que é uma loja de artigos indígenas que fica ali na rua João Moura. É isso, meu irmão? Falei direitinho? Então, nós estamos recebendo aqui esse nosso amigo, o Valtão, para falar um pouquinho para a gente sobre essas questões. Eu comecei falando da maraca, que a maraca é o que mais me fascina, o que mais me encanta, porque eu uso, né? A gente trabalha com a maraca nos nossos trabalhos, mas a riqueza de elementos que a gente encontra na Moa Konoya, eu nunca vi em nenhum outro lugar. E acima de tudo, o relacionamento, o amor que você tem, meu irmão, por essas culturas, a dedicação, a entrega. Eu costumo falar, eu sou a Umbanda e você para mim também é tudo isso, né? Verdade. E acima de tudo aqui é um momento da gente... A gente um pouco antes de subir aqui pro programa estava batendo um papo. Tá aqui também o Cristiano Nascimento, nosso queridão amigo dirigente espiritual em Guarulhos. Tá aqui o Daniel Marques do Umbanda Eu Curto, que está fazendo a nossa filmagem que vai para o YouTube. Daniel também é dirigente espiritual de Umbanda num terreiro em São Bernardo. E está aqui o David Dias, também dirigente espiritual na Moca do pai João de Angola. Então, estamos demais entre amigos e estávamos ali conversando sobre essas culturas, essas questões. O David, que está com o curso de Macaia, estava falando sobre maraca. É isso, meu irmão. Bom, eu me sinto muito honrado de estar no seu programa, porque a nossa origem, né? A gente é preto, branco e índio, a gente é Umbanda. É Brasil, tudo, né? É tudo, né? Mas eu acho que você exagera um pouco no meu respeito. A gente não é tudo isso, não. A gente gosta, eu acho que é mais a relação afetiva, amorosa que a gente tem com o nosso trabalho, que acaba sendo também um hobby. É uma coisa do destino, né, da vida da gente, esse encontro com os povos indígenas. E é muito engraçado porque eu até então, a minha identidade era como negro. A minha mãe que falava, a gente é índio, a gente é índio, a gente tem um pé no mato, a gente não tem um pé só na cozinha, a gente tem um pé no mato. A gente é meio branco, meio índio e meio preto, né? Mas essa relação da Umbanda com os índios no Brasil, na verdade, a origem da Umbanda é junto com os índios, né? A Umbanda é realmente as religiões afros que vieram para o Brasil, elas foram se misturando e foram dando origem, né? Agora, é claro, tem o conhecimento, né? Porque muita gente acha que Umbanda é qualquer coisa, que Umbanda é brincadeira. Como as pessoas às vezes acham que o candomblé é brincadeira. Nada é brincadeira, né? Quando você vai analisar os elementos, né, dessas religiões, você vê a natureza, você vê a verdade do universo, né? O maracá, né, que em Tupi-Guarani é Mbaracá, o M o mudo, né? Mbaracá. E os latinos falam maracas, maracá, né? E a diferença com o chocalho, no geral, os chocalhos são sementes cisternas, né? Você tem de semente de pequi, você pode fazer um chocalho de guiso, né? E agora o maracá é o que tem dentro. Simbolicamente, dizem que o maracá, para os grupos indígenas, eles veem o maracá como universo. Se você manipula o maracá, você está manipulando as forças do universo. Então tem que ter muito respeito, muito cuidado, que é o maracá. Às vezes a gente brinca, eu estava falando com o David, né? A gente brinca que o maracá é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. O maracá, ele tem força para levantar o defunto da cova, dependendo de quem o manipula, de quem o trabalha, né? Eu já vi, assim, xamãs, pajezinhos, né? Lidar com o maracá com cuidado, assim, o maracá ser aquela pedra de toque dele, né? Com muito cuidado, com muito esmero, né? E a importância que ele tem nos ritos. Você tem maracá para festa, você tem maracá para cura, você tem maracá realmente para chamar as forças, né? Maracá para dirigir 40, 50 pessoas num terreiro dançando a noite toda. Então, e o som dele, o ritmo que ele cria, a energia que ele cria é realmente poderosa.
fantástico. E de maneira geral, geralmente a gente encontra o maracá feito de cabaça, o maracá feito de coité, o maracá feito de coco. E no cabo do maracá a gente tem diversos tipos de madeira. De palha, tem o de palha também. Maracá de palha, e nós vimos um maracá feito... Na verdade, a palha, ou a tala de arumã, é uma espécie de um junco amazônico, e eles fazem um trançado belíssimo, com grafismo, e é um maracá, um som bem interessante também. Você mostrou pra gente um de tartaruga, aquele é o casquinho do tracajá. Os velhos fazem, aquilo é maracá poderoso de xamã. É uma coisa incrível, né, meu irmão? E cada tribo, cada etnia tem um estilo diferente. Eu acho lindo, lindo, lindo aquele maracá tapirapé, porque ele é todinho desenhadinho por fora. Com grafismo. E ele é feito no coité, né? O tapirapé. Tapirapé coité, às vezes um cabo de pau-brasil, ou um cabo de palmeira, né? Que pode ser tucum ou paxiúba. Que aí o cabo de palmeira é aquele cabo escuro, quase negro. O cabo de pau-brasil é um cabo vermelhinho. É uma arte. É uma arte. Porque as pessoas, quando veem o maracá, imagina que tem uma fábrica em algum lugar fazendo, né? É verdade. Isso vem da mão do índio. Embora o índio, na simplicidade dele, muitas vezes eu vou fabricar os maracá para você. Mas aquilo é uma coisa... O cara tem que ter o conhecimento de quando tirar o coité, tem a lua boa para tirar, senão ele dá broca, né? O que ele coloca dentro. Que aí você pode, inclusive, ter um maracá de turista e um maracá de cura, de trabalho. Verdade. Tudo. Mas isso mesmo também de turista, mesmo de turista, se ele for bem feito e ele for bem trabalhado, ele pode se transformar num objeto de poder, num instrumento de poder. Incrível, né? Incrível. Eu tenho muita familiaridade com esse maracá tapirapé, tenho muita familiaridade com os maracás Cariri Chocó, que o Tecainã costuma enviar pra gente. Os Cariri Chocó, o Tecainã, quando não é ele pessoalmente que produz o maracá, ele testa um por um os maracá antes de mandar pra gente, que tem um desenho, também tem um grafismo, e a gente está aqui com um maracá craô. Que tem um toque muito peculiar, né? Esse maracá craô. Os craôs é um povo do grupo Timbiras, né? Que são craô, canela, cricati. O craô está no Tocantins, o canela e o Timbiras estão no Maranhão, mas é um grupo daquela região que tem no maracá um instrumento muito poderoso, muito importante nos rituais dele, né? Então os maracás são excepcionais. Eles são bem guerreirões. São povo G, né? Povo G são um povo guerreiro, né? Mas também é um povo de muito conhecimento espiritual, né? Um povo muito ligado à terra, tem muito conhecimento da terra, né? E sabe da magia que tem na floresta. E o maracá é importantíssimo, e eles fazem maracá de coité. Vários tipos de maracás, vários tipos. Os maracás deles, dentro no mercado de arte indígena, são dos mais caros. Os deles e os dos caiapós, né? São maracás caríssimos por conta da força que eles têm, da qualidade deles. Entendeu? Eu tenho também um chavante, um maracá chavante, que foi também algo que eu encontrei com você. Também o povo do Cerrado, chavante. Lindo, que é um chavante de coco. De coco? De coco, não é chavante, não. De coco você tem do pessoal Pataxó. Pataxó. O é Pataxó, isso mesmo. É. Mas você tem um maracá chavante... Tá vendo? Por isso que a gente tem que falar com a pessoa certa. É o meu métier, né? Mas você tem um maracá chavante, os maracás dos chavantes, é o seguinte... O chavante não tem pajé. Olha, meu irmão. São as famílias que cuidam da saúde. O chavante tem as ervas, tem um conhecimento muito grande do cerrado, e eles trabalham com massagens, com ervas, com cantos. Os chavantes têm um canto deles, uma cerimônia deles, que a gente brinca, que é como levantar o defunto da cova. É um fato interessante, aquele grupo de Sepultura, né? De rock pesado. Teve uma época que o Sepultura conheceu um vídeo que foi feito sobre os chavantes, né? Tem um vídeo belíssimo. Na capa do disco eles colocaram o rosto também. Isso, exato.
Aí eles tomaram conhecimento desse disco, desse um vídeo, né? E foram conversar com a produção que tinha feito o disco e o livro. A produção levou para os Chavantes e disse, olha, é um pessoal cabeludo, que toca um som barulhento e tal. Isso no Aran, né? Isso é discutido no Aran, que é o terreiro lá onde o Chavante decide tudo. E o Chavante tem uma coisa do sonho, né? O sonho é muito importante para o Chavante. Mas aí diz que os velhos falaram, eles são igual a gente, né? O pessoal acha eles assim, assado, então a gente quer conversar com eles. E fizeram, acabaram fazendo aquele disco Roots, né? E a música que foi escolhida, foram os Chavantes que escolheram, é esse canto, que é um canto cerimonial feito para quando a pessoa está doente. Porque eles brincaram, porque o Sepultura, o nome do grupo era Sepultura, e eles queriam gravar uma música que tirasse a pessoa da Sepultura, né? E diz que foi uma relação maravilhosa. Eles adoraram o pessoal de Sepultura também adoraram eles. E durante um bom tempo, sempre que Sepultura fazia apresentação aqui, naquela época do disco, vinha Chavante para fazer apresentação, dançar com eles. 2, 3, 4 Chavantes. Foi uma relação muito respeitosa e, com isso, o Sepultura ganhou a minha admiração. Eu tenho um respeito muito grande por eles, como a relação que eles estabeleceram com os índios Chavantes, né? O povo Chavante é um povo muito tradicionalista, né? Ainda mantém os seus ritos tradicionais de iniciação. A iniciação do garoto por volta dos 2, 3 anos, é um ritual chamado Darine. Então, o Chavante que fizer esse ritual e fizer todos os outros é considerado Chavante. Se o teu filho for morar, se tivesse o teu filho, fosse morar lá com o Chavante, e daí fosse convidado para fazer o Darine, fosse até o furação de orelha, o teu filho ia ser Chavante. Que lindo. Porque, na verdade, não é o sangue, é a cultura, é o conhecimento. Um garoto Chavante, se ele nascer e vier para a cidade e não fizer os ritos, ele não é Chavante. Estou emocionado de te ouvir, meu irmão. Na verdade é isso, porque então quando as pessoas falam assim, esse índio, isso não é índio, está usando tênis, usa relógio, né? Eu costumo dizer, gente, um judeu lá em Israel vem para cá, ele deixa de ser judeu? Eu vejo o povo judeu assim. Eles estão em Assunção, no Paraguai, eles estão no mundo, né? E, inclusive, não precisa ser um judeu daqueles tradicionalistas, mas eu sei que os caras, quando chega o Pessa, quando chega o Yom Kippur, o Rosh Hashanah, eles têm o recolhimento deles, né? Come a comida. Então, isso é cultura, isso é conhecimento, não é a roupa, não é... Porque as pessoas acham que o cara é só índio se está pelado com pena na cabeça. Eu brinco que não é todo índio que usa pena. Tem tribos que não usam pena, a não ser na flecha. Exatamente. Tem isso. Trata-se como se fosse tudo uma coisa só. Exato. Como se fosse tudo igual. Você é índio, você tem que estar pelado com uma pena na cabeça. É um estereótipo, né? Que incrível. Isso. E aí revela-se tamanha ignorância, e eu me incluo, que a gente tem com relação a essas culturas. Foiá, Toé, Tafiá, a gente tem recebido amigos muito queridos da tribo dos Funiô. Os Funiô. Sozinho maravilhoso. São lindos, né? E de uma pureza, de uma beleza. Tem uma musicalidade belíssima. São uma das poucas tribos que ainda fala a língua. A única tribo do Nordeste que não perdeu a língua. É uma resistência assim, fenomenal. Porque eu assim, não critico as outras que perderam, porque você imagina o que esse povo passou, né? Com a chegada dos europeus, muitos tiveram que fugir, porque quando começou, os europeus começaram a querer o processo de escravização, que se fala muito pouco da escravização indígena, né? Dizem que os primeiros 30, 40 anos foi de idílio, depois os portugueses entraram numa de querer, a gente quer isso, quer aquilo, e escravizar os índios, né? E muitas tribos foram escravizadas, muitos índios foram usados no processo. Então, esses índios que estavam no litoral, eles foram os primeiros, né? Muitos tiveram que afundar, muitos tiveram que esconder a identidade. Até recentemente, até os anos 60, 70, muitos índios do Brasil inteiro escondiam a identidade. Principalmente os índios do Nordeste. Não era bom ser índio, era ruim, né? E a palavra índio que é generalizante. Nós temos mais de 300 etnias, né? Entre essas 300, ainda por volta entre 50 e 70 sem contato, isoladas ainda, né? Sabe-se delas, mas elas estão lá buscando isolamento. Mas você tem por volta de quase 200 línguas
que são faladas aqui. 200 jeitos de ver o mundo, de interpretar o mundo, e a gente chama tudo de Que índio. riqueza, né? Riqueza. E de ritualizar o sagrado. E sem falar que você imagina, o Brasil tem 5 biomas, a grosso modo. A gente tem o Pampa no sul, a gente tem a Mata Atlântica, que se você pega a Mata Atlântica do sul até lá no Pará, você tem diferentes Mata Atlântica, mas é bioma, Mata Atlântica. Você tem o Cerrado, os índios identificam entre 12 e 15 tipos diferentes de cerrado. É outro universo, É outro né? universo. Você tem a Caatinga, lá no Nordeste, que está ali entre a Mata Atlântica e o sertão, né? O sertão do Nordeste. E você tem a Floresta Amazônica, que também é outra diversidade maluca. O Acre é uma coisa, o Amazonas é outra, Rondônia é outro, o Pará. Então você tem essa diversidade imensa de povos que vivem, constroem coisas, constroem as suas habitações. A gente pode ver também as diferenças entre os povos pelas suas habitações. Um povo que vive no Cerrado, se enfiar ele lá na Floresta Amazônica, ele não sobrevive. Uma visão de mundo completamente diferente, cara, né? né? De se relacionar com o mundo. A gente costuma dizer assim, né? Como eu vejo Deus no meio da floresta amazônica e como eu vejo Deus no cerrado. A relação com Deus, com o sagrado, com a vida, né? Os animais, os diferentes animais, os animais que são endêmicos em todas essas regiões. Por exemplo, a Caatinga é fantástica. A gente tem uma visão muito ruim só dos filmes, né, da seca e tal, mas a Caatinga, ela tem coisas belíssimas dentro dela. Os animais, a fauna e flora é belíssima. A cor do céu, né? E a gente não conhece. A grande questão no Brasil é a questão educacional, a gente sabe disso. Não se conhece os índios no Brasil. Eu era criança lá em Goiás, e eu ia pescar com meu pai no Rio Araguaia, e lá eu conhecia os carajás, né? E eu ficava encantado. Você imagina um moleque que quer brincar de arco e flecha e ver... os carajás em Goiás. Era Goiás antigamente, né? Agora é Tocantins, Ilha do Bananal e tal. Eu tive em Tocantins. Tocantins? Passeando Palmas, lá, há muito tempo Jalapão. atrás. Tive ali perto de Miracema. Iracema do Norte. Onde foi feita aquela música. Arlindo Orlando, da Blitz, você lembra? Que Lembro. Foi feita? Verdade, Arlindo Orlando, e quando estava ali na pequena Miracema do Norte, ele disse que essa história é verdadeira. Verdadeira. Caminhoneiro, incrível, né? Que é uma história da região. Ali, é o Evandro Mesquita, ali você tem, né? Figura. Evandro Mesquita, queridão. Ali você tem a Praia de Rio, né? O Araguaia é um rio de praia, né? É um rio de areia limpíssima, branquinha. Sobe quando baixa. É diferente do Tapajós. O Tapajós também, ele é um rio de praia. Sobe quando baixa, faz aqueles bancos de areia maravilhosos. É lugar lindo para se ficar. Tanto que lá em Goiás tem gente que fala que é a praia, é a nossa Long Beach lá, né? Nossa praia grande. Que é Aruanã, que é um lugar turístico. Só que os caras estão detonando. A Ilha do Bananal, infelizmente, eu acho que ela já não é ilha mais, de tanto sedimento. Os caras estão plantando, né, na beira da ilha, né, na beira do rio, destruindo, né? Essa coisa do agrobusiness, Deus que me perdoe falar, mas é verdade. É uma visão, assim, destruidora muito grande, né? Que que é o problema do mundo futuro, vai ser a água. Não é o petróleo, é a água. Já é agora, né? Já é agora, né? Pois é. Então os caras enfiando a agricultura na beira dos rios e causando sedimento, assoreando as beiras dos rios, né? Então, eu, quando era criança, a ilha era ilha. Hoje a ilha não é ilha mais. A ilha, você entra de carro na Ilha do Bananal. Eu entro de carro hoje na aldeia, em algumas aldeias Carajá. Entendeu? Mas então, assim, eu ficava encantado, né, com os índios Carajás, quando eu era moleque. E você fica... É um outro universo, é um outro mundo, jeito de ver o mundo, né? Eu tinha muita inveja deles, porque eles andavam quase que seminus, né? Aquela coisa do vento na cara... É uma coisa tão boa, né? Eu acho ótimo esse negócio. E o Carajá, pelado. E o Carajá. Se a gente pudesse, né? Não, beleza? Porque o europeu trouxe esse negócio de pecado que vem lá de uma questão judaica. E trouxe roupa, bíblica, né? E roupa, e você se veste todo hoje, imagina hoje esse solzão de rachar, né? Todo mundo pelado só com uma tanguinha. Andar nu é a coisa mais inteligente na floresta. É uma coisa boa demais. É a coisa mais inteligente. Aliás, pelo menos a gente aprende isso, né? O negócio de tomar banho você aprende com o índio, né? Porque o europeu ele fica lá uma semana, 2 sem por isso o clima é outro, tem que né? ser muito bom, né? É o clima, não dá vontade de tomar banho. Eu vi uma época as experiências de escolas, né? Que a implantação de escolas nas aldeias, então ia professores não indígenas e tal, gente que já conhecia, mas então estava lá tentando, né, naquela hora fazer aquela disciplina, a molecada ficar lá debaixo daquela maloca, né, mas chega uma hora, a molecada, ó, pimba pro rio. E eu aprendi.
Eu, quando vou para alguma aldeia, eu vou tomar banho a hora que os moleques vão tomar banho. Onde tem piranha, por exemplo, ele sabe a hora que a piranha não está ali beliscando você. Muitas aldeias, meu irmão, você teve a oportunidade de visitar nesses anos? Olha, eu acho que pouquíssimas, né? Eu queria visitar mais. As viagens, teve anos que eu fiz no máximo 3 viagens. 3, 2, 1, encerrou, fechou. Estamos sendo avisados aqui que acabou nosso tempo ali, ó. É isso, a gente se despede. Meu irmão Valtão, muito obrigado por lhe receber aqui. E vamos chamar para Moa Conoiá, quem quiser lhe conhecer o seu trabalho, o trabalho da loja lá na Moa Conoiá, está na João Moura. 1002. Quem quiser conhecer um pouquinho de história dos índios do Brasil, a gente tem uma pequena biblioteca lá. Quem for lá pode levar uma máquina de fotografia. Eu acho muito interessante a molecada, a garotada que estuda. Ir lá fazer trabalho sobre índio. João Moura, que número? 1002. Telefone? 3061-0639. 3061-0639. Muito bem. Pinheiros. Eu lhe convido para a gente fazer mais um programa aqui da próxima semana também. Muito obrigado a todos da Rádio Mundial por essa oportunidade. Axé. Axé. O choro do A Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Cumino.